Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu Auto Propeli. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do algodão. Vamos atualizar o mercado atual para o produtor brasileiro, o que ele pode esperar também para a próxima safra que vem chegando por aí. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Peri Passotti Pedro, ele que é consultor em inteligência de mercado de algodão da Stonex, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Peri, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Oi, Guilherme, bom dia, prazer estar falando com você, obrigado pelo convite. Peri, vamos começar falando da safra 19/20, na safra que já foi encerrada aqui no Brasil. Quanto desse algodão dessa safra passada ainda tem disponível para ser negociado aqui no país? Guilherme, a gente está estimando o farmer selling entre 80% e 85%, então a gente imagina que ainda tenha 15% da safra a ser negociada, tá? Esses 15% tradicionalmente são de uma qualidade um pouco pior, uma qualidade que não é a nossa qualidade tradicional de exportação, mas nem por isso deixa de ter um mercado, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E aí, como é que foram as vendas desses 85%? O produtor conseguiu bons níveis de preços para vender essa safra passada? Essa safra passada foi uma grande montanha-russa, né? Nós chegamos aí no menor preço dos últimos 5 anos, né? A gente chegou até 48 centavos e depois voltou. O produtor tinha vendido alguma coisa antes da queda, vendeu pouco durante a queda, ele não teve aquele pânico todo, mas nessa recuperação de 48 centavos até os atuais níveis de 70, 72, o produtor vendeu a maior parte quando atingiu os níveis de 61, 62 centavos, ajudado, impulsionado aí pelo dólar que estava alto também. Ele ainda chocado com os preços mínimos que havia visto, resolveu liquidar e fez essa liquidação da maior parte do seu algodão nesses níveis aí, entre 62, 65, 66 centavos, tá? Foi residual o volume que pegou esse pico aí entre 70 e 72, mas alguma coisa aconteceu. Esses níveis de 60 a 62, historicamente, eles estão abaixo da média dos últimos 5 anos, mas com a ajuda do dólar, eles ficaram remuneratórios. Então, foi uma safra ok. Uma safra com uma volatilidade tão grande, Guilherme, a gente costumava dizer que é uma safra defensiva, uma safra que você está mais preocupado em defender seu custo de produção e conseguir se pagar do que em fazer grandes vendas. Eu acho que foi esse o raciocínio do produtor durante essa safra e ele conseguiu executar dentro desse plano. E aí, Peri, olhando para as exportações, como é que tem sido o desempenho do país nesse ano? O mês de novembro fechou com números bastante interessantes para as exportações de algodão, né? Pensando no ponto de vista do produtor, né, graças a Deus, a gente vinha bastante preocupado, porque até novembro as exportações elas vinham iguais ou abaixo do que havia acontecido no ano passado, e esse é um ano que a gente precisa exportar pelo menos entre 15% e 30% mais do que a gente exportou no ano passado, né? E a verdade é que essa reação só veio em novembro, então a gente já perdeu aí alguns meses importantes. A gente está torcendo para que continue esse mesmo ritmo de novembro pelos próximos, pelo menos 4, 5 meses, né? Então, a gente vai precisar que esse algodão continue saindo em volumes grandes para manter um nível saudável aí de estoques internos, mantenha os preços em níveis remuneratórios. E aí, Peri, olhando agora para a próxima safra 2021, como é que estão essas movimentações de início de safra, plantio? Vai ser um ano complicado para o produtor de algodão instalar sua lavoura, né? Pois é, mais um ano desafiador, né?
olhando principalmente para Mato Grosso, que é o maior produtor do Brasil, nós tivemos um início muito complicado e agora a gente está tendo um desenvolvimento que também não é dos melhores. Então, a gente sabe que uma parte grande do plantio da soja precoce, que se tornaria o algodão safrinha, ela foi prejudicada pela falta de chuvas. E aí o produtor teve que tomar uma de 3 decisões. Ou ele replantou essa soja e vai plantar o seu milho em fevereiro, o seu milho safrinha, ou ele não replantou essa soja, deixou essa área em pousio e vai plantar o algodão safra, ou ele replantou essa soja e vai plantar o algodão safrinha numa janela que não é a ideal. Então, de qualquer maneira, a gente tem monitorado qual das 3 decisões o produtor está tomando. Em muitos casos, ele optou pelo algodão ano, né? Ou o algodão safrinha nessa janela de maior risco. Então, a gente está esperando para ver o quanto dessa safra, desse algodão com maior risco, vai se realizar e o quanto disso vai virar milho. Mas, independente do que aconteça, Guilherme, é uma safra mais desafiadora em que a gente vai ficar dependendo muito mais de condições climáticas ideais no meio e principalmente no fim do ciclo. A gente vai precisar aí que essas chuvas de final de abril e de maio realmente aconteçam para poder realizar o potencial que essas sementes têm. Então, a gente pode dizer que é uma safra desafiadora, sim. A gente começou de uma maneira muito mais complicada, mas ainda tem tempo para defender essa área plantada e, se São Pedro ajudar, a gente consegue realizar um potencial próximo do que foi no ano passado. E aí, ele já existia, né, antes mesmo de todos esses problemas no plantio da soja, uma expectativa de redução grande na área cultivada de algodão. Essa movimentação, esses atrasos, pode impactar bastante nesse tamanho de área cultivada nesse ano? Com certeza, com certeza. Existia, sim, uma expectativa, era um ano em que não só o preço do algodão estagnou, como também o preço da soja e principalmente do milho dispararam, né, no Mato Grosso. Então, essas culturas concorrentes acabaram tomando uma parte do espaço que nós esperávamos que fosse do algodão. Isso do ponto de vista das culturas concorrentes. Vamos esperar para ver, Guilherme. As condições climáticas, infelizmente, não se estabilizaram, elas estão bastante variáveis, dependendo da região do Mato Grosso que você olha, e isso tem impactado ainda a decisão de alguns produtores do que vão fazer entre janeiro e fevereiro. A gente vai ter que esperar para ver realmente o quanto essa área vai ser reduzida. E olhando agora para a comercialização dessa safra 2021, como é que estão as vendas até aqui? O produtor tem encontrado boas oportunidades de negócio? Para 2021, sim, do ponto de vista de preços históricos, a gente teve uma subida recente. Ele não tinha avançado tanto quanto a 19 e 20, e ele foi capaz de aproveitar uma parte, né, dessa subida de preços. Mas era uma safra que também vinha bastante avançada, né? O algodão, por ele ter um faturamento maior, ele também carrega consigo um risco muito maior, né? Então, quando o produtor percebe algumas oportunidades de venda um pouco melhores do que o histórico, ele acaba executando e está com toda razão em fazer isso. Também os preços dos insumos fizeram com que as relações de troca se tornassem bastante interessantes nos últimos 3, 4 meses, e o produtor aproveitou para fazer o mercado rodar, tá? Então, a gente acredita que 21 avançou, está bastante avançado. Agora, o quanto da safra 21 está vendido vai depender de quanto a gente realmente vai plantar e vai colher dela, né? Então, os 45% a 50% que a gente imaginava que estavam vendidos há 3, 4 meses atrás, com essa redução de área, podem se tornar 60%, 70%. Então, vamos ter que aguardar para ver exatamente o quanto do mercado rodou e o quanto ainda tem para rodar, Guilherme.
E aí, Peri, nesse ano, né, o grande responsável ali pela essa queda de preços foi a questão da pandemia, a paralisação do mercado têxtil no mundo de forma geral. O que a gente pode esperar para esse mercado a partir do ano que vem? Deve haver uma recuperação e aí elevar esse nível de consumo do algodão? Olha só, Guilherme, o consumo do algodão mundial, ele segue muito o PIB mundial. E uma coisa que nos surpreendeu muito, e isso eu não falo só do mercado de algodão, mas todo mundo que acompanha o mercado, foi a velocidade da recuperação nesses últimos 6 meses, né? Os níveis de consumo que a gente esperava que só voltassem no ano que vem, voltaram em setembro. Então, o sentimento que a gente tem aqui do nosso lado é que esses auxílios emergenciais que aconteceram, principalmente no Brasil, eles acabaram tendo um efeito sobre a economia muito maior do que os formuladores de política esperavam. E isso se traduziu num ciclo de superconsumo. Então, no Brasil hoje, nós vivemos um ciclo no têxtil de superconsumo, em que as empresas estão produzindo na sua capacidade e mesmo assim não conseguem atender a sua demanda, no caso dos fios, por exemplo, e em algumas confecções também. Então, no Brasil nós temos um ciclo de superconsumo que vai segurar o preço no limite do que o mercado de exportação está pagando. No mundo todo, nós tivemos uma coincidência em que os Estados Unidos, a safra americana, teve uma confluência de furacões ali e condições climáticas que prejudicou muito a qualidade. Então, num ano em que Estados Unidos tem uma qualidade pior e a Austrália teve a sua produção bastante prejudicada, a gente espera que continue havendo uma procura saudável pelo algodão brasileiro. Então, nesse momento, a gente não vê uma estagnação de demanda, né, do algodão brasileiro. Com relação a preços em dólar, a gente sabe que em algum momento essa paralisação aí de 3, 4 meses da indústria vai criar um estoque e esse estoque uma hora vai aparecer em algum momento do ano que vem, talvez mais para o meio do ano, talvez para o final. Mas nesse momento, para os próximos 3, 4 meses, pelo menos a gente espera que esse ciclo de superconsumo continue, que a demanda continue, e essa demanda firme mantenha os preços em patamares, se não exatamente aonde estão, próximos ali. Peri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário para o mercado do algodão. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, quem agradece sou eu. A Stonex, ela vem ajudando há 15 anos os produtores de vários países do mundo a planejar sua produção e a utilizar principalmente ferramentas. Em anos que você tem uma volatilidade tão grande, que os preços eles sobem e descem tão grande, realmente de uma maneira tão forte, vale a pena você utilizar ferramentas em que ao invés de você fixar um preço, você fixa um piso. E é exatamente o que a gente tem feito com nossos clientes agora. Quem quiser buscar mais informações sobre a gente, nós temos os nossos sites nas mídias sociais, nós temos o LinkedIn e temos também o nosso site. A gente tem escritórios no Brasil inteiro. No Mato Grosso a gente está em Sorriso, a gente está em Primavera do Leste. A gente vai ficar super contente de sentar, tomar um café com vocês e tentar buscar uma estratégia de comercialização que seja melhor para todo mundo. Peri, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Guilherme, foi um prazer. Obrigado a vocês. Um bom dia. Esse o Peri Pazotti Pedro, ele que é consultor em inteligência de mercado de algodão da Stonex, conversou com a gente para explicar um pouquinho as atuais movimentações do mercado do algodão aqui no Brasil para o produtor brasileiro. Começando pela safra 19 e 20, o Peri destacando que essa foi uma safra defensiva, onde o produtor
se preocupou mais em garantir o seu custo de produção, cobrir as suas contas, mais do que conseguir grandes vendas. Ele comentando que as vendas já estavam bastante adiantadas com preços altos, depois houve uma queda drástica nos preços do algodão, chegaram aos menores valores dos últimos 5 anos e depois houve uma recuperação nessas cotações, o que estimulou novas vendas por parte do produtor, que acabou conseguindo bons rendimentos na venda dessa safra passada, que hoje está aí em torno de 80% a 85% já negociada por parte do produtor brasileiro. Pensando na próxima safra, a safra 2021, a perspectiva é de queda na área cultivada, primeiro pela estagnação dos preços do algodão em comparação às grandes altas da soja e do milho, que acabam roubando um pouco dessas áreas na competição dos produtores, e também o atraso no plantio da soja, principalmente lá no estado do Mato Grosso, que é o principal produtor de algodão do Brasil, deve prejudicar um pouquinho essa janela e acabar levando muitos produtores a optarem pelo milho segunda safra em vez do algodão, já que essa janela para o algodão vai ficar bastante curta. Então, esse é um momento de bastante apreensão, o produtor esperando todas essas condições climáticas para definir o total da sua área. Enquanto isso, boas oportunidades de negócios vão aparecendo, as vendas já avançaram, mas o percentual que hoje gira em torno de 45% pode crescer caso a área cultivada e o tamanho de potencial de produção seja reduzido no país. O Peri também destacando que 2021 deve ser um ano positivo para o mercado, o setor têxtil recuperou bastante rápido, ainda nesse ano já se recuperando, aumentando o consumo, então a expectativa de um bom mercado para o produtor de algodão, pelo menos aí no curto prazo, para realizar suas vendas e para seguir as suas atividades. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.